Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, a gente, depois de muito tempo sem videoaulas postadas nesse canal, a gente vai dar uma revisão dos tempos verbais que a gente aprendeu, tanto de passado quanto de futuro. O presente a gente não vai abordar, porque o presente a gente tem uma videoaula exclusiva para ele que está no canal. Então vamos lá. A gente vai começar então a estudar o futuro e o passado em francês. O objetivo dessa aula é relembrar a formação dos tempos verbais, desses verbos. O passé composé é como se fosse o nosso pretérito perfeito. O imparfait é como se fosse o nosso pretérito imperfeito. O plus que parfait é o nosso pretérito mais que perfeito. O futur simple é o nosso futuro do presente do indicativo e o futur antérieur é o nosso futuro do presente composto. Como que eu vou entender isso? Porque isso ficou ainda de uma maneira muito complicada para eu que sou leigo entender. Então vamos lá. O que é pretérito perfeito? O que é pretérito imperfeito? O que é pretérito mais que perfeito? O que é o futuro do presente do indicativo? E o que é o futuro do presente composto? Eu sei que essas ideias ainda podem ficar vagas, mas como essa é uma aula de revisão, se você tem uma noção do que foi abordado nas aulas anteriores, vai ficar mais fácil para você entender. Porém, vamos supor que você não sabe de nada. Então, vamos ter uma explicação rápida sobre esses temas. Passé composé. Passé composé, no francês, ele é um tempo que determina algo no passado que acabou, foi finalizado. Então, o pretérito perfeito, nada mais nada menos, é o passado que foi terminado. E como que a gente fala isso no português? Por exemplo, eu chutei a bola. É um passado perfeito, que foi terminado. Eu li o livro. Também, outro exemplo de um passado perfeito que foi terminado. Certo? Então, o pretérito perfeito é esse tempo que a gente coloca em português, um tempo que foi acabado e finalizado perfeitamente. O imparfait. O imparfait ele é como se fosse o nosso pretérito imperfeito. O que é o pretérito imperfeito? É aquele tempo que eu não tenho como dar com exatidão a hora que ele foi terminado, mas eu posso ali supor uma ideia de duração ou até mesmo de uma coisa que aconteceu antigamente. Por exemplo, eu andava de bicicleta. Eu andava muito de bicicleta. É uma coisa que eu não tenho como ali mensurar o tempo exato, mas eu tenho uma ideia que foi alguma coisa no passado que fazia com uma certa regularidade. Ou, por exemplo, eu assistia desenhos animados. Eu assistia desenhos animados. Também é uma coisa ali que aconteceu no passado que eu não tenho como mensurar o tempo exato que aconteceu, mas eu tenho uma ideia ali de duração, entendeu? Também para descrever, às vezes eu posso usar o imparfait para descrever alguém, um estado emocional. Por exemplo, ele parecia muito triste. Eu uso o imparfait para isso. E por aí vai. Descrever um estado físico ou um estado mental. Beleza? Próximo, plus que parfait. O plus que parfait é como se fosse o nosso pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é uma ideia de um passado que aconteceu antecessor a um outro passado. Por exemplo, eu quero falar que eu comprei uma bola. Só que eu quero falar que isso aconteceu antes de uma outra situação. Por exemplo, eu tinha comprado a bola que eles chutaram. Eu tinha comprado a bola que eles chutaram. Repara que quando eu falo eu tinha comprado a bola, isso dá uma noção que aconteceu uma coisa antecessor ao fato que eles chutaram. Então, eu tinha comprado a bola que eles chutaram. O eu tinha comprado a bola é um tempo que aconteceu antecessor a um outro passado, que é que eles chutaram. Beleza? Próximo é o futur simple. Futur simple é simplesmente o futuro do presente do indicativo em português. Esse futuro do presente do indicativo, ele dá a ideia de quê? Ele dá a ideia de um futuro
que vai acontecer. Simplesmente isso. Por exemplo, eu viajarei amanhã. Eu viajarei amanhã. Tem uma ideia de um futuro simples, um futuro que vai acontecer e ponto final. Ou também, eu estudarei para a prova. Eu estudarei para a prova. Então, uma ideia de futuro simples. E ele é indicado pelo futuro do presente do indicativo em português. Também temos o futur antérieur. O futur antérieur é como se fosse o nosso futuro do presente composto. O que significa futur antérieur? Se a gente levar ao pé da letra, é o futuro anterior. Esse futuro anterior, o que ele seria? Ele seria um futuro que vai acontecer antes de um outro futuro. É como se fosse o nosso plus que parfait, como se fosse o passado do passado. Ele é o futuro antes do futuro. Por exemplo, quando você chegar em casa, ele terá comido o bolo. Quando você chegar em casa, ele terá comido o bolo. Então, você repara que ele terá comido o bolo é um fator antecessor do momento em que você chegar em casa. Porque quando você chegar em casa, você vai ter a surpresa que alguém comeu o bolo. Então, quando você chegar em casa, ele terá comido o bolo. Vai ser o futur antérieur. É isso que a gente vai utilizar para fazer, para conjugar esse tempo verbal. Certo? Então, vamos lá aprender, relembrar a formação desses tempos verbais. A gente só teve uma ideia agora na língua portuguesa, mas agora vamos entrar na língua francesa. E a gente vai começar pelo passé composé. A gente vai relembrar aí os verbos auxiliares que utiliza o être. Se você não viu, se você não sabe, eu acho muito importante vocês assistirem a aula de passé composé, para vocês entenderem o que está por trás dos verbos auxiliares e do verbo principal. Porque nessa videoaula a gente só vai relembrar os conceitos, mas as ideias centrais estão nos vídeos que a gente já fez no canal. Passé composé parte 1 e 2, só procurar. Então vamos relembrar os verbos principais que utilizam o verbo auxiliar être. Então vamos lá. O primeiro temos o verbo naître. Esse verbo ele está no seu modo infinitivo e a gente vai colocar no particípio. Esse aqui é infinitivo, esse aqui é o particípio. Naître fica né. E a gente tem que usar o verbo no particípio para colocar no passé composé. Próximo, temos o verbo descendre e ele no particípio fica descendu. Temos o verbo monter, que fica monter. E significa subir. Temos o verbo devenir, que fica devenu, que fica tornar-se, que é o verbo tornar-se. Temos o verbo mourir, que fica mort, que é o verbo morrer. Temos o verbo rester, que fica rester, e é o verbo ficar. E temos o verbo tomber, que fica tomber, que é o verbo cair. Próximo, vamos continuar. Temos o verbo aller, que é o verbo que fica aller, que é o verbo ir. Temos o verbo sortir, que fica sortir, que é o verbo sair. E temos o verbo partir, que fica partir, que é o verbo partir em português. Continuando. Temos aqui alguns verbos que eles geram algumas confusões, dependendo da pessoa, dependendo do seu aprendizado na língua francesa. E eu vou explicar agora. Temos o verbo entrer, que é o verbo entrer, que é o verbo entrar. Temos o verbo rentrer, que é o verbo rentrer, fica no particípio, que é o verbo voltar. Temos o verbo retourner, que fica retourner, que é o verbo retornar. E temos o verbo arriver, que fica arriver, que é o verbo chegar. Eles não mudam muito, vocês podem ter reparado, eles não têm uma diferença muito grande, só na escrita. Temos o verbo venir, que fica venu, que é o verbo vir. E temos o verbo revenir, que fica revenu, que é o verbo voltar.
Qual a diferença deles para o verbo rentrer, retourner e revenir? O verbo rentrer é quando você volta, você retorna para um local que você mora. Então, por exemplo, eu volto para casa. Você poderia dizer j'ai rentré à la maison ou j'ai rentré chez moi, para falar que você está voltando para sua casa ou para o seu país. Você usa o verbo rentrer. Verbo retourner, e podemos também destacar que esse verbo aqui, a pessoa, ela sempre vai estar falando ali uma ideia de que esse local é o local que a pessoa habita, beleza? O verbo retourner, ele tem uma ideia de que você vai retornar para um local que você não está no momento. Então, por exemplo, imagina que você está nos Estados Unidos e fala que quer ir para o Brasil. Então, você vai utilizar o verbo retourner neste caso. Também o verbo revenir. O verbo revenir, ele vai ter a mesma ideia de voltar, mas você vai voltar para o local que você está no momento. Imagina que você está numa festa ou na casa de um amigo seu. Imagina que você está na casa de um amigo seu e aí você vai voltar lá mais uma vez, depois vai retornar lá. Então você utiliza o verbo revenir. Beleza? É um local que você está e que você vai voltar de novo lá. Certo? E por fim temos o verbo passer, que fica passer como o particípio. Beleza? Vamos continuar então e vamos agora saber ali como formar esse passé composé. O passé composé, a gente lembra na aula passada, nas aulas passadas de passé composé, que ele vai ter ali o sujeito, que vai ser seguido por um verbo, que é o verbo auxiliar, que pode ser tanto être quanto avoir, mas a gente viu os verbos que vão utilizar o être. Esses são os verbos que vão utilizar o être, então vocês têm que lembrar desses verbos. E se não for aqueles verbos, você vai utilizar o avoir, beleza? E seguido pelo verbo principal, que é aqueles verbos lá que eu acabei de mostrando, beleza? Então nós vamos usar o sujeito com o verbo auxiliar, mais o verbo principal, que vai estar no particípio passado. Vamos ver um exemplo? Coloquei uma frase aqui no presente. Je vais au cinéma, que significa eu vou ao cinema. Esse verbo no infinitivo é o verbo aller, que quando eu coloco no particípio, fica o verbo aller. Mesma coisa. E aí, como que eu faço agora? Se eu quero colocar essa frase no passado, je vais au cinéma, eu vou falar, eu vou ao cinema, eu vou dizer, eu fui ao cinema. E para dizer eu fui ao cinema, eu tenho que utilizar o verbo aller, que está no particípio, com um verbo auxiliar, que seria o être ou o avoir. Mas, como eu vi nos slides anteriores que o aller, o verbo aller, ele utiliza o être como auxiliar, então eu tenho que colocar o être. E ele fica no presente. Olha só, ele está aqui no presente. Ele está sendo conjugado no presente pelo je suis. Então ele fica no presente e o verbo fica no particípio. O verbo principal fica no particípio. Então fica je suis allé au cinéma. Beleza? Eu fui ao cinema. Próximo. Je pense à toi. Penser fica, é o verbo no infinitivo, fica penser no particípio. E eu utilizo qual? Être ou avoir. Como a gente viu, esse verbo não coloca-se o être, senão a gente colocaria aqui nos nossos slides. E vê que o aller, ele está aqui, mas o verbo penser não utiliza o être. A gente pode dar uma olhada aqui e não tem o penser aqui. Então, se não tem, a gente vai utilizar o être. O être, não, o avoir. A gente vai utilizar o avoir. E vai ficar assim, ó. Je pense à toi. Lembra que esse verbo aqui vai ter que ser colocado no presente. Então fica je pense à toi, que ficaria em português eu penso em você, e no passado fica eu pensei em você. Beleza?
Vamos continuar. Agora vamos ver os verbos que são conjugados com avoir e être. Existem verbos que, dependendo do caso, eles vão ter que ser tanto conjugado com être quanto com avoir. E como assim? Por que isso acontece? Por exemplo, o verbo sortir, dependendo se ele tem um complemento objeto direto, ele vai ter que ser utilizado com avoir. Mas se não, ele vai ter que ser utilizado com être. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu falo je suis sorti avec mes amis. Significa eu saí com meus amigos. Porém, se eu falo j'ai sorti la voiture do garage, que significa eu tirei o carro da garagem, eu vou ter que utilizar o verbo avoir. J'ai sorti la voiture do garage. Se você quer uma ideia mais completa do que esses verbos são, vocês podem ver na nossa aula de verbo do passé composé, aula 1 e 2. Lá vai estar a explicação, beleza? Porém, só para a gente dar uma revisada, saber quais são esses verbos. Agora vamos para o imparfait. A gente vai ter uma noção do imparfait do que? O imparfait seria seria o pretérito imperfeito, que ele vai dar uma ideia do que? Vai dar uma ideia de um passado que é um passado que pode ser duradouro, um passado que pode ser rotineiro, um passado que pode ser cotidiano, um passado descritivo, que você deseja descrever alguém, entendeu? Descrever um momento, a situação e por aí vai. Então, quando você tem esse tipo de passado, você tem um passado, o pretérito imperfeito. Então, que você utiliza o imparfait nesse caso. E, para isso, para a gente conjugá-lo, a gente tem que primeiramente pegar o verbo que a gente quer utilizar e conjugar ele no nu. E a gente vai pegar o nu, conjugar, e o ONS, que fica no final do verbo, a gente vai retirar. Vamos ver. Ó, por exemplo, aqui eu tenho nous aimons, nous aimons. Nous aimons, que significa nós amamos. A gente vai pegar o ONS e vai retirar. Então vai ficar assim, ó, o prefixo. Vai ficar aqui, ó, prefixo M. Então, a gente vai pegar esse prefixo e vai acrescentar aos sufixos do imparfait. Então, a gente vai pegar o AIM e vamos conjugá-lo. Aqui eu vou botar os prefixos, que é o AIN, AIS, AIS, AIT, IEZ, IONS e AIENT. AIENT. Beleza? Então, a gente sempre vai fazer o seguinte. Vai conjugar o verbo com o nu, vai tirar o ONS no final e vamos colocar os sufixos que seguem com ele. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho je, com esses dois acoplados vai ficar j'aimais. Tu aimais, il aimait, vous aimiez, nous aimions, elles aimaient. Beleza? Então é assim que a gente faz. E em português fica eu amava, você amava, ele amava, vocês amavam, ou você amava, nós amávamos e eles amavam. Também pode ser, não, eles não, elas amavam ou eles amavam também. Beleza? Eles utilizar o il. Ils aimaient, que significa eles amavam. Então, vamos continuar. Porém, o único verbo que não segue a regra de formação é o verbo être. Ele não segue a regra colocando nu. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar esse prefixo. Esse é o prefixo que a gente vai utilizar para o être. Ele é o único que não vai seguir essa regra. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui os mesmos sufixos, não mudou, e vai ficar da seguinte maneira: j'étais, tu étais, il était, vous étiez, nous étions, elles étaient, que significa eu era, você era, ele era, vocês eram,
ou você era, nós éramos e elas eram. Ou ils étaient significa eles eram. Vamos continuar? O imparfait pode apresentar várias outras características. Como a gente já abordou, eu vou voltar a abordar eles de novo. Que são ações contínuas no passado, ações habituais, ações repetitivas, uma situação duradoura, uma descrição de um estado mental ou físico e para exprimir uma hipótese. Você pode conjugar, você pode colocar a conjunção si. E agora a gente vai para o plus que parfait, que é o mais que perfeito. O mais que perfeito, para a gente fazer o mais que perfeito, é necessário conjugar os verbos avoir ou être no imparfait, dependendo do verbo que será seguido no passé composé. E seguido por um verbo no particípio. Ficou muito confuso? Vamos mostrar que é melhor. Fica mais fácil de compreender. Vamos lá, vamos colocar aqui os verbos. Olha só, para a gente colocar no plus que parfait, eu tenho que pegar o verbo, que é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar é a mesma ordem do passé composé, pessoal. A gente vai ter um verbo principal e um verbo auxiliar. Só que a única diferença é que esse verbo principal não vai estar no presente, como a gente tinha feito lá no passé composé. Olha só, vou lá mostrar, vou voltar aqui, ó, para vocês verem. Tem que voltar muito, mas tudo bem, aqui, ó. Lembra aqui, ó, o verbo principal, o verbo auxiliar no caso, ele fica no presente. Lá no plus que parfait não vai ser mais este caso. Ele não vai estar no presente. Vamos lá, estamos chegando aqui. Então, a diferença, ó, que ele não vai estar no presente. Ele vai estar em que tempo verbal? Ele vai estar no imparfait, que é o tempo que a gente viu agora. Ele vai estar aqui, ó, no imparfait. Olha como aqui são colocados os sufixos AIS, AIS, AIT, ONS e EZ. Beleza? Só isso e a gente conjuga o tempo. Simples, né? Para você ver como os tempos verbais é um coladinho no outro. E você consegue formar esses tempos. E agora, como que a gente faz aqui? A gente agora, para a gente compreender o que é o plus que parfait. O plus que parfait, ele é um tempo no passado que ele é antecessor de outro tempo no passado. Então, é como se eu falasse, ó, eu tinha comido. Eu tinha comido pode ter acontecido tanto implicitamente quanto explicitamente alguma coisa que aconteceu antes de eu ter... Antes não, uma coisa que aconteceu depois de eu ter comido. Beleza? Essa ideia vai ficar melhor nas frases finais que eu separei para a gente compreender melhor esses textos, esses tempos verbais com textos. Beleza? Aqui a gente só vai ver a formação mesmo. Então vamos lá. Temos aqui j'avais mangé, que significa eu tinha comido. Tu avais mangé, que significa você tinha comido. Também temos aqui il avait mangé, que significa ela tinha comido. Não, desculpa, ele tinha comido. E temos também o elle avait mangé, que significa ela tinha comido. Il avait mangé, ele tinha comido. Elle avait mangé, ela tinha comido. Nous avions mangé, que significa nós tínhamos comido. Nous aviez mangé, que significa vocês tinham comido. A gente vai contextualizar melhor essas frases no finalzinho, que a gente vai colocar frases para vocês entenderem, compreenderem melhor como que funcionam esses tempos verbais, beleza? Vamos continuando. E por último aqui, ils avaient mangé, que significa eles tinham comido. Elles avaient mangé, elas tinham comido. Vamos continuar. Agora já futur simple. O futur simple nada mais nada menos é o futuro simples, como a gente aprendeu, certo? Então vamos lá.
A gente tem aqui os tempos verbais que tem normalmente com final RE, IR e ER. Esses tempos verbais a gente vai colocar eles normal. Por exemplo, o ir e o a gente vai colocar eles normal. Vai deixar o verbo no infinitivo e vai só acrescentar os sufixos. Os sufixos, vocês podem reparar que seguem a ordem do verbo avoir. AI, A, AS, ONS. E aqui nesse caso você tem que tirar o avant, por exemplo, aqui seria AI, A, AS. Seria avant, AV e avon. Certo? O que vocês têm que fazer aqui é simplesmente tirar o AV. Então fica só ONS, AZ, ONT. Beleza? Então vamos continuar aqui. Futuro simple seria simplesmente para indicar um tempo no futuro. Eu partirei. Ele partirá. Ela partirá. Você partirá. Nós partiremos. Vocês partirão ou você partirá. Eles partirão e elas partirão. Fica je partirai, il partira, elle partira, tu partiras, nous partirons, vous partirez, ils partiront, elles partiront. Beleza? Significa aí o futuro simple. Muito simples, né? E também temos o on. On partirá, que significa a gente partirá ou nós partiremos. Beleza? Há verbos que não são regulares, então tem que tomar muito cuidado, porque a gente colocou aqui um verbo, que é o verbo partir, que ele está no infinitivo. Ele é um verbo que é um verbo regular. Mas tem verbos que não serão regulares. A gente vai ver eles agora. Olha só. Vou colocar aqui para vocês. Opa, aqui. Por exemplo, o verbo aller, a gente não deixa ele no infinitivo. A gente tem que colocar ele com esse prefixo, ir, ir. Então fica j'irai. Então a gente conjuga ele com os sufixos tudo certinho, lá, que são esses daqui. Vou ter que voltar um slide. Você vai ter que conjugar com esses sufixos, certo? E fica supimpa, beleza? Então fica aqui. J'irai. Acheter fica acheter. Fica assim, então, j'achèterai. Avoir fica desta forma, fica com esse prefixo, fica j'aurai. Courir, esse verbo aqui é o verbo ir, esse verbo é o verbo comprar, esse verbo é o verbo ter, esse é o verbo correr. Então, je courais. Devenir fica desta forma, que fica então falando je deviendrai. Je deviendrai. Próximo, devoir fica desta maneira, fica je devrais. Envoar fica desta maneira, fica com este prefixo que se fala. Opa, tem que corrigir esta partezinha aqui, Então aqui, o verbo envoar fica com este prefixo, fica assim, j'enverrai. J'enverrai, que é o verbo enviar. Este é o verbo dever e este é o verbo tornar-se. O verbo être vai ficar com este prefixo que conjugado vai ficar je serai. Je serai. Vamos continuar, que temos mais alguns verbos. Vamos pegar apenas este daqui. Temos o verbo faire, que é o verbo fazer, que vai ficar assim. E ele, conjugado, vai ficar je ferai. Falloir, que é o verbo... esse verbo falloir aqui, eu coloquei ele com a conjugação errada. Ele, na verdade, a conjugação, ele só pode ser conjugado com o pronome il, certo?
Falloir é o verbo ter. É necessário que. Então, quando eu coloco ele assim, fica il faudrait. Mourir é o verbo morrer, que eu coloco ele no futur simple, vai ficar com esta conjugação, com esse prefixo, fica je mourrai. Je mourrai. Pleuvoir vai ficar com esse prefixo, que vai ficar assim, je pleuvrai, que significa o verbo chover. Recevoir, que é o verbo receber, vai ficar com esta forma que conjugado vai ficar assim, je recevrai. Revenir, que é o verbo voltar, né? Como a gente aprendeu, vai ficar com esta forma aqui, que conjugado vai ficar je reviendrai. Je reviendrai. Savoir, que é o verbo saber, vai ficar com esta forma e conjugado vai ficar assim, je serai. Je serai. Tenir, que é o verbo segurar, manter, vai ficar com esta forma e conjugado no futur simple, vai ficar je tiendrai. Valoir, que é o verbo valer, vai ficar assim e conjugado vai ficar je vaudrai. Venir, que é o verbo vir, vai ficar com esta forma aqui e conjugado vai ficar je viendrai. Beleza? Vamos para o próximo, que é o futur antérieur, que significa futuro anterior. Esse futuro anterior, a gente já tem uma noção que é um futuro que ocorre antes de um futuro. Como a gente viu um exemplo, por exemplo, quando Joaquim chegar em casa, Suzane terá comido o seu bolo. Então, Suzane terá comido o seu bolo é um passado, que é um futuro que vai acontecer antecessor a um outro futuro, que é o que? Joaquim chegando em casa. Então, a Suzane vai ter comido o seu bolo, terá comido o seu bolo, vai acontecer antes. Então, futuro antérieur. E a gente já viu aqui, vamos entender a ordem. Ele tem a mesma ideia do plus que parfait. Plus que parfait seria o quê? O mais que perfeito, que seria o passado antes de um passado. Só que a diferença é que, em vez de ele estar, por exemplo, quando eu falo passé composé, no passé composé, os verbos auxiliares, o avoir ou o verbo être, eles estarão no presente. Então ficou j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, elle a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, ils avons mangé. Certo? Vai ficar desta forma. Só que, quando eu tenho o plus que parfait, eu vou colocar ele em que tempo verbal? No imparfait, que vai ficar assim. J'avais mangé, tu avais mangé, e por aí prossegue. Mas, quando eu coloco no futur antérieur, eu vou ter que colocar eles no futur simple. Então, eu vou colocar todos os verbos conjugados no futur simple. Todos os verbos auxiliares. E os verbos principais vão estar com o particípio. Então, é simples. Se você lembra eles como colocar no particípio e lembra como colocar no futur simple, que é o futuro simples, que a gente acabou de ver, simples, supimpa, você vai conseguir conjugar. E eles vão ter essa noção que eu acabei de abordar com vocês. Um futuro que acontece antes de um futuro. Então a gente tem um verbo aqui, comer. J'aurai mangé, eu terei comido. Tu auras mangé, você terá comido. Il aura mangé, elle aura mangé, ele terá comido, ela terá comido. Nous aurons mangé, nós teremos comido. Vous aurez mangé, vocês terão comido. E ils auront mangé, elles auront mangé, eles terão comido, elas terão comido. Beleza? Simples, né? Agora a gente vai diferenciar o plus que parfait e o futur antérieur.
A gente já viu, ó, é muito simples, pessoal, muito simples a diferença deles. Como a gente observou, a gente temos aqui os dois verbos, o verbo manger e o verbo aller. Manger e o verbo aller. O plus que parfait, os verbos auxiliares, que serão o être ou avoir, eles vão ser conjugados em qual tempo verbal? Imparfait. Então vai ficar aqui, ó. J'avais mangé, eu tinha comido. J'étais allé, eu tinha ido. Agora, com o futuro antérieur, que é um futuro antecessor de um futuro, eles vão ser conjugados em qual tempo verbal? Futur simple. Então, aqui eu vou dizer j'aurai mangé, eu terei comido, e je serai allé, eu terei ido. Certo? E agora a gente vai ver frases em todos os tempos verbais que a gente deu uma revisada agora. Então vamos lá. Opa, vou começar aqui do passé composé. J'ai eu très peur et j'appelais l'ambulance. J'ai eu très peur e j'allais appeler l'ambulance. Que significa eu tive muito medo e eu chamei a ambulância. Então, ó, você vê que o aqui é o verbo avoir, só que ele no particípio. E aqui o appeler, que é o verbo chamar, só que ele também está no particípio. Beleza? Então, eu tinha muito medo e eu chamei a ambulância. Il a levé le marteau. Il a levé le marteau. Significa ele levantou, ele ergueu o martelo. Elle a perdu connaissance. Elle a perdu connaissance. Significa ela perdeu a consciência. Próximo. Nous avons publié cette histoire. Nous avons publié cette histoire. Que significa nós publicamos esta história. Je réfléchissais quand vous êtes entré. Je réfléchissais quand vous êtes entré. Novamente, je réfléchissais quand vous êtes entré. Significa eu estava refletindo, eu refletia, ou eu refletia sobre algo, né? Eu estava refletindo quando você entrou. Vous êtes entré, quando você entrou. Você entrou. Ils sont allés dans les grottes. Ils sont allés dans les grottes. Significa eles foram nas cavernas. Ils sont allés dans les grottes. Significa eles foram nas cavernas. Beleza? Vamos continuar. Então aqui as frases no imparfait agora. Repare que este verbo aqui, ó, está também no imparfait. Então você vê que tem uma certa ligação entre verbos para fazer uma frase, certo? Imparfait. Lembra que, ó, também, ó, esse verbo aqui está no passé composé. Porém, tem um verbo aqui também no imparfait, para você ver que, dependendo da frase, você vai ter vários tempos verbais. Então, continuando. Il est parti quand j'avais 2 ans. Il est parti quand j'avais 2 ans. Significa, ele foi embora quando eu tinha 2 anos. Ele foi embora quando eu tinha 2 anos. Il savait que tu aimais les gâteaux au citron. Il savait que tu aimais les gâteaux au citron. Significa, ele sabia que você amava bolos de limão. Ele sabia que você amava bolos de limão. Próximo. Elle pensait que j'étais célibataire. Elle pensait que j'étais célibataire. Novamente. Elle pensait que j'étais célibataire. Significa, ela pensava que eu era solteiro. Elle pensait que j'étais célibataire. Significa celibato, né? Em português a gente compreende como alguém que é solteiro, né? Próximo. Il trouvait qu'ils étaient trop les arbres. Il trouvait qu'ils étaient trop les arbres.
significa ele achava que eles cortavam muitas árvores. Ele achava que eles cortavam muitas árvores. Continuando, quand j'étais petit, je voyageais des choses. Não é voyager, é voyer. Quand j'étais petit, je voyais des choses. Quand j'étais petit, je voyais des choses. Significa, quando eu era pequeno, quando eu era uma criança, na minha infância, eu via coisas. Olha, via coisas. Quand j'étais petit, je voyais des choses. Quando eu era criança, eu via coisas. Quando eu era pequeno, eu via coisas. J'ai eu ce que je voulais. Repare, tem dois tempos verbais aqui, ó. J'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ce que je voulais. Então, eu tive o que eu queria. Vouler é o verbo vouloir, que vem de querer em português. Desculpa, pelo WhatsApp tá tocando toda hora. Perdão mesmo. Então é isso. Continuando, plus que parfait. O plus que parfait, vamos ter aqui as seguintes frases. Nous pensions qu'il avait changé. Nous pensions qu'il avait changé. Significa, nós pensamos que ele tinha mudado. Lembra? O plus que parfait é um passado antes de um passado. Entende? Mas também ele pode ser um passado antes de um presente, nesse caso. Entendeu? Mas aqui a ideia é que ele mudou antes de um outro fato. Entendeu? Nous pensions qu'il avait changé. Nous pensions qu'il avait changé. Significa, nós pensávamos que ele tinha mudado. Eu que pronunciei errado. Na verdade, esse verbo aqui é o verbo também no imparfait. Ele está no imparfait, certo? Ele está no imperfeito em português falando. Então, nous pensions qu'il avait changé. Esse verbo está no imparfait e está no plus que parfait, e não no presente, como eu acabei falando. Nous pensions qu'il avait changé, nós pensávamos que ele tinha mudado. Il avait abandonné le foot. Il avait abandonné le foot. Significa, ele tinha abandonado o futebol. J'ai cru qu'il était entré dans la marine. J'ai cru qu'il était entré dans la marine. Significa, eu cria que ele tinha entrado na marinha. Eu cria que ele tinha entrado na marinha. Próximo. Je ne savais pas qu'elle était revenue de Grèce. Je ne savais pas qu'elle était revenue de Grèce. Significa, eu não sabia que ela tinha voltado da Grécia. Eu não sabia que ela tinha voltado da Grécia. Próximo. Je ne savais pas que tu avais acheté une nouvelle voiture. Je ne savais pas que tu avais acheté une nouvelle voiture. Significa, eu não sabia que você tinha comprado um carro novo. Próximo. Elle avait fait son devoir. Ela tinha feito seu dever. Beleza? Vamos continuar. Vamos para o futur simple. Futur simple é mais simples ainda. Tu rédigeras un texte magnifique. Tu rédigeras un texte magnifique. Significa, você escreverá um texto magnífico. Ils videront les cendriers. Ils videront les cendriers. Novamente, ils videront les cendriers. Que significa que eles esvaziaram os cinzeiros, no caso. Eles esvaziaram os cinzeiros. Próximo. J'irai à la campagne. J'irai à la campagne. Significa, eu irei à companhia, né? Próximo. Ils rangeront convenablement leur vieux cahier. Ils rangeront convenablement leur vieux cahier. Significa, eles guardarão de uma maneira correta
seus livros velhos. Vous attendrez de leurs nouvelles. Vous attendrez de leurs nouvelles. Vous attendrez de leurs nouvelles significa vocês esperarão pelas notícias deles. Le travail deviendra très compliqué. Le travail deviendra très compliqué. Significa o trabalho tornará muito complicado. Se tornará muito complicado. O trabalho se tornará muito complicado. Continuando para o futuro antérieur, que seria um futuro que acontece antes de um futuro. Vamos lá. Quand tu arriveras, tout le monde aura déjà mangé. Quand tu arriveras, tout le monde aura déjà mangé. Que significa, quando você chegar, todo mundo já terá comido. Quando você chegar, todo mundo já terá comido. Certo? Então aqui, ó, tout le monde aura déjà mangé, que significa todo mundo já terá comido. Você repara que esse déjà, que é o já em português, ele fica no meio do verbo do tempo verbal, certo? Quand nous arriverons à la guerre, le train sera déjà parti. Quand nous arriverons à la guerre, le train sera déjà parti. Que significa quando nós chegarmos na estação, o trem já terá partido. Quando nós chegarmos à estação, o trem já terá partido. Beleza? Próximo. Il ira jouer quand il aura fait ses devoirs. Novamente. Il ira jouer quand il aura fait ses devoirs. Il ira jouer quand il aura fait ses devoirs. Il ira jouer quando ele aura fait ses devoirs significa ele irá jogar quando ele tiver feito seus deveres. Por que quando ele tiver feito? Porque quando você tem o com, essa conjunção aqui, com o verbo, ele tem uma certa flexão, ele tem uma mudada. Então, de ele terá, passa para ele quando ele tiver. Em vez de ele terá feito, é quando ele tiver feito. Beleza? Próximo. Porque dá uma ideia até de uma certa condição, né? Ele terá feito. Quando ele terá feito. Momento em que ele vai fazer isso. Entendeu? Então, você tem que ter essa mudança. A gente vai ver mais outros exemplos aqui, ó. Quand les pompiers arriveront, la grange aura déjà brouillé. Quand les pompiers arriveront, la grange aura déjà brouillé. Que significa quando os bombeiros chegarem, o celeiro já terá queimado. Quando os bombeiros chegarem, o celeiro já terá queimado. Próximo. Il rentrera quand il aura fini son travail. Il rentrera quand il aura fini son travail. Significa, ele retornará quando ele tiver acabado seu trabalho. Mesma questão aqui, ó. Quando ele tiver feito seus deveres, quando ele tiver terminado seu trabalho. Certo? Próximo. Quand j'arriverai au magasin, les robes auront déjà été vendues. Quand j'arriverai au magasin, les robes auront déjà été vendues. Que significa, quando eu chegar na loja, as saias já terão sido vendidas. Quando eu chegar na loja, as saias já terão sido vendidas. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido essa revisão que a gente deu aqui. Tudo bem? Agora a gente vai dar só uma retomada. Será que você entendeu o que é cada um? O futur simple
ele nada mais é do que o futuro do presente do indicativo. Então é uma coisa que vai acontecer, está para acontecer. Um futuro. Por exemplo, je partirai, eu irei embora. Futur antérieur é o que? É um futuro que acontece antes de um futuro. Repare que o nome dele já indica o que ele é. Então, por exemplo, a gente pode dar aqui um exemplo do futur antérieur. Nossa, tive que voltar pra caramba aqui. Vamos lá, isso aqui, ó. Il ira jouer quand il aura fait ses devoirs. Então, ele irá jogar quando ele tiver feito seus deveres. Simples, entende? Passé composé é o quê? É o pretérito perfeito. É aquilo que acaba. Eu joguei. Como que eu falo isso? J'ai joué. Eu joguei. Ó, acabou. Não tem mais jogo. Acabou. Foi feito. Finalizou. Passé composé. Imparfait. Uma coisa que eu fazia com uma certa frequência. Por exemplo, j'ai joué football. J'ai joué le foot. J'ai joué le foot. Que é eu joguei futebol. Entendeu? Então, uma coisa que eu fazia com uma certa frequência, uma coisa duradoura, uma coisa cotidiana que acontecia no meu cotidiano, uma ação, né, que é duradoura, ou uma coisa que eu queria descrever. Entende? Então, eu uso o imparfait neste caso. Por exemplo, quand j'étais petit, quero dizer, quando eu era criança, quand j'étais petit, deu uma retomada ao passado, certo? Próximo, o plus que parfait. O plus que parfait é o que? O pretérito mais que perfeito. É o passado do passado. Então, eu utilizo para ele o que a gente fala o imparfait para conjugar o verbo auxiliar, que pode ser o être ou avoir. Beleza? Então, o pretérito mais perfeito é o passado passado. Eu tinha comprado a bola que eles chutaram. Então, eu tinha comprado, utiliza o plus que parfait. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido muito bem nessa videoaula o que são esses verbos, essa retomada. Se vocês não entenderam muito bem, se não ficou claro, assiste cada um dos vídeos sobre cada um desses verbos. Futur simple, futur antérieur, passé composé, imparfait e plus que parfait, que assim você vai ter uma maior compreensão desta videoaula. Que essa videoaula é só para a gente dar uma retomada e continuar para os outros tempos verbais. Beleza? E aí a gente vai continuar com outras conjunções e outras questões também da língua francesa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você gostou, se você compreendeu, se você entendeu ali esses verbos. E deixe seu comentário também, caso você não tenha compreendido. Não deixe de se inscrever no canal. E é isso. Até a próxima.